Mas é interessante que encontraram na cidade de Gate um pequeno pedaço de cerâmica com o nome de Golias. E não foi só isso que a arqueologia descobriu, não. Eles escavaram o lugar dos filisteus. Eu tenho várias fotos lá em casa, vou mostrar só essa para vocês. Quando descobriram um esqueleto de um filisteu, inclusive com joias ainda, muita coisa interessante. E dá para a gente ter uma noção que os filisteus eram um povo muito sofisticado, tinha tecnologia. Os israelitas não. E além disso, olha uma espada, uma faca filisteia que eles encontraram. Quase 3.000 anos. Olha lá, tá vendo? Está até bem preservada, né? Quer ver outra coisa que eles encontraram lá na escavação? Espadas de filisteus. E vamos ver se vocês estão prestando atenção. Tem 13 espadas aqui, estão vendo? Mas qual a diferença dessa espada para as outras aqui? Ela está torta, está amassada. Sabe por quê? Eles descobriram essa espada sepultada junto com o guerreiro. E com uma inscrição que dizia que a espada foi entortada para que ninguém a usasse depois da morte dele. Então, quando aquele guerreiro morreu, eles entortaram a espada para ninguém usá-la. Mas quando na arqueologia a gente descobre essas espadas, a gente tem uma noção como é que poderia ser a espada de Golias. Parece uma foice. Assim que seria a espada de Golias. Diferente um pouquinho do Superbook, né? E a armadura de Golias? Olha o que a Bíblia fala. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Vou explicar por quê para vocês. E tudo isso pesava uns 60 quilos. Gente, 60 quilos. Eu peso 67 quilos. É quase o meu peso só com a armadura dele. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze nos ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de ferro pesava uns 7 quilos. Eu peso 67 quilos, só na armadura e na lança, ele tinha o meu peso no corpo dele. Tanto é que Davi era tão humildinho, que quando o rei Saul colocou a armadura dele no Davi, o Davi não aguentou. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem descoberto na arqueologia. Aqui é um vaso com guerreiros micênicos e os filisteus podem ser descendentes deles. E a gente tem um tipo de capacete que eles usavam, tinha uns chifres. E a caneleira, está vendo aqui a caneleira desenhada. Aqui era o capacete dos filisteus. Isso aqui foi da batalha de Carquemes, do Egito. E os egípcios, quando lutaram contra os filisteus em Ramsés III, eles desenharam os filisteus. Olha, então, o outro tipo de capacete deles era esse aqui, olha. Desse formato aqui, ó. Tinha umas penas e bronze. E também tinha esse capacete aqui parecendo um chifre, ó. E aqui, estão vendo esse peitoral cheio de escamas? Porque aí protegia, se alguém fosse com uma espada, uma flecha, protegia você. É como se fosse colete à prova de balas. Querem ver um de verdade da época? Querem ver ou não? Então vou mostrar para vocês, olha aqui. Encontraram as escamas de bronze, igual que Golias usava. Está lá no Museu de Israel. E aqui algumas lanças que encontraram. Olha o tamanho disso. Realmente, gente, a ponta dessa lança aqui dá mais ou menos 5, 6 quilos. E é grande. Pela mão apontando aqui, você tem uma noção do tamanho só da ponta. Está faltando a haste aqui ainda, né? É como se tivesse apenas a ponta, mas falta a haste. Então Golias realmente dava medo. Agora eu quero fazer um exercício com os desbravadores e você que está em casa. Vamos descobrir a idade de Davi? Antes de descobrir a idade de Davi, não sei se alguém já chegou a ler. Chegaram a ler? Não? Chegou? Então não vale quem leu. Quantos anos será que Davi teria? 16? Será que a Bíblia fala a idade de Davi? 11? Quase. Vamos descobrir na Bíblia se a gente consegue descobrir a idade de Davi? 13? Vamos ver, vamos tentar ver. Todo mundo vai acompanhar a Bíblia comigo, tá bom? Quem tiver sem a Bíblia, escuta aqui. Vamos ver quantos anos Davi tinha segundo a Bíblia. A primeira coisa que 1 Samuel
17:33 diz é o seguinte: quando Saul recebeu a notícia que um menino queria lutar contra Golias, olha o que Saul falou. Não seja ridículo, disse Saul para Davi. Não há como você lutar contra esse filisteu e possivelmente vencer. Você é apenas um menino, e ele um homem de guerra desde a juventude. A palavra menino aqui é Naar, a mesma palavra que foi usada para aquela menina que eu falei com vocês lá, Naar, que eu falei que era de 6 a 15 anos. Mas tem outra parte da Bíblia que me ajuda a decifrar isso? Tem. Sabe por quê? Quando você lê na Bíblia que Davi ainda não estava no exército, então a gente sabe que Davi não tinha 20 anos. Aqui no Brasil, com quantos anos que faz o alistamento militar? 18 anos. Lá naquela época da Bíblia, era com 20 anos. Olha, Números capítulo 1, verso 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 1, verso 3. Olha o que diz aqui na Bíblia. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo o seu exército. Então, na época da Bíblia, você ia para o exército com 20 anos. Se Davi não estava no exército com os irmãos, é porque ele não tinha ainda 20 anos, tá certo? Mas curioso que de todos os filhos de Jessé, vamos continuar. Da mesma forma, visto que a Escritura diz que só 3 irmãos de Davi estavam no campo de batalha. Só 3. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 13. 1 Samuel 17, versículo 13. Vou ler para você, acompanha aí. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Então, veja bem, Jessé tinha 8 irmãos, 8 filhos, tá certo? Jessé tinha 8 filhos, só 3 que estavam na guerra. Então, quantos não tinham ido para a guerra? 5, Davi e mais 4 irmãos. Então, Jessé tinha 3 filhos com mais de 20 anos. E tinha 5 filhos com menos de 20 anos. Tá certo? Se Davi é o caçula, então entre a idade de 20 anos e Davi, tem pelo menos 4 irmãos. Concordam comigo? Considerando que é difícil uma mulher ter 2 filhos num ano, que é preciso de 6, 9 meses de gestação, então eu posso contar que Davi tinha no máximo 15 anos. Para dar tempo de nascer os outros. Isso se a mãe dele engravidou um ano após o outro. Então, se Davi tivesse muita idade, o máximo que ele teria seria 15 anos. Mas ele pode ser até mais novo do que isso. Um menino de 15 anos enfrentou o gigante Golias. Agora, você sabe o nome do instrumento que Davi usou para matar Golias? Não. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Davi não matou Golias com a funda, com a tiradeira. Davi matou Golias com a espada de Golias. A tiradeira desmaiou Golias. E o que a igreja tem que aprender hoje, agora de novo vou falar para os pais, temos que aprender a derrotar Golias com a espada de Golias. É por isso que eu estou, sem abandonar o púlpito, dando minha cara a podcasts. Entenderam por que eu vou a podcast? Eu estou enfrentando Golias com a arma de Golias. Entenderam por que eu coloco vídeo no YouTube? Eu enfrento Golias com a arma de Golias. Eu vou matar Golias com a espada dele. Não posso ficar tímido. Eu tenho que ter a braveza de Davi, que não era dele, era do Espírito Santo. E quando Davi, menino, viu aqui, eu falei, escuta, mas vocês não, eu acho interessante, a gente perde com o tempo essa audácia juvenil.
Vocês estão ficando doidos? Contam, quando eu estive lá no Nordeste uma época, lá em Crato, a terra do padre Cícero, que uma vez o pessoal fez uma novena lá para chover. E todo mundo foi fazer uma procissão pedindo a Deus chuva. E só a menina levou guarda-chuva. Estava a procissão, todo mundo lá rezando, pedindo a chuva, e uma menininha no meio lá segurando a sombrinha dela, o guarda-chuvinha dela. Essa cena é verdadeira. Eu vou procurar um dia na internet essa foto. A audácia de Davi. Escuta, gente, o Golias está desafiando o nosso Deus, vocês vão deixar? Eu vou lutar com ele. 15 anos ou menos. Aí Davi usou a atiradeira, a funda. Olha esse desenho no painel aqui, está um pouquinho claro. Isso aqui é um guerreiro da Assíria. Olha na mão dele uma atiradeira. Pena que eu esqueci uma coisa na minha casa lá em São Paulo. Eu trouxe uma funda lá de Israel que eu ia mostrar para vocês aqui como é que funcionava. Mas já que eu não trouxe a minha, eu vou mostrar um desenho e vou mostrar a imagem como é que atira. Aqui eu tenho um outro painel que está lá no Museu Britânico, mostrando um exército da Assíria, todos com atiradeiras. Está vendo a mão deles lá? E como é que funcionava a atiradeira? É o seguinte, aqui olha, já que eu não tenho aqui, eu esqueci em casa a minha, mas você vai prestar atenção, eu vou te explicar como é que é. Era uma corda, geralmente de couro, e na ponta dela você tem um outro pedaço de couro assim que você coloca pedra. E aqui vem a tira de novo, igual está no desenho ali. Aí você pega, enrola uma aqui no dedo e a outra ponta você deixa solta, você só segura com os dois dedos. Assim, entendeu? Uma ponta você enrola, a outra você só prende aqui. Aí aqui você faz assim, ó. Depois que você pega a velocidade, você solta, aí aquela ponta que está solta, ela sai e a pedra vai numa direção tremenda. Muita velocidade. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Solta esse vídeo, por gentileza. Olha o homem atirando com a atiradeira. Olha lá para vocês verem. Olha lá, ó. Foi assim que Davi fez. Ó, vai que ele vai soltar a ponta. Olha lá, 1, 2 e solta. Olha lá. Viu que ele soltou? E a pedra vai numa velocidade tão grande que é quase como se fosse um revólver. Eu vou fazer uma comparação para vocês. Eu já vi meninos lá em Israel, principalmente palestinos, eles pegam e miram, tem até concurso disso. Eles miram tão forte, só para vocês terem uma noção, uma pessoa sem experiência, quando ele pega a atiradeira e lança, a pedra consegue ir à velocidade de 35 metros por segundo. Num segundo, a pedra atinge 35 metros de distância. Isso dá uma velocidade de 126 km por hora. Isso uma pessoa não treinada. Porque se for uma pessoa treinada mesmo, ela pode chegar a uma velocidade de 216 km por hora. Dá para causar um estrago. E vou mais além. O momento linear do projétil, o que é o momento linear? Quando você atira com um revólver, o momento linear é o tanto que a bala consegue ir sem cair, tá bom? O momento linear. O momento linear indica a capacidade de penetração de uma bala de 9 milímetros. Quando você atira num revólver com uma bala de 9 milímetros, ela tem uma penetração em torno de 3 quilos médios por segundo. Ou seja, quando eu atiro com um revólver, a bala penetra ao impacto de 3 quilos. Uma pedra de atiradeira ao impacto de 2,8 quilos. É quase que o mesmo tanto de um revólver. Dá para fazer um estrago, né? Dá para fazer um estrago. Agora eu quero fazer uma última pergunta para vocês, desbravadores. Por que será... deixa eu mostrar mais umas fotos do lugar de batalha. Então imagine, isso aqui é o lugar, tá bom? Do vale. O vale. Aqui está a montanha de Hirbert Keiafa. Aqui está o vale. E aqui olha o rio. Vocês lembram como é o nome que eu falei desses rios que só acontecem numa época do ano? Sazonal. Querem conhecer o rio de onde Davi tirou as pedrinhas? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma seta azul para você ver o rio aqui no meio, ó. Só que o rio é completamente seco. A gente sabe que tem o rio pelas árvores que vão montando. Isso aqui é interessante, irmãos, porque
as árvores, elas seguem o trajeto da água. Então, mesmo quando ele está seco, a árvore mostra o formato do rio. E aqui eu tenho uma foto do rio seco. Completamente seco. Eu não sei se está dando para vocês verem. Aqui uma outra foto do rio completamente seco. E eu baixei aqui um dia e peguei pedrinhas. Do mesmo lugar onde Davi pegou as pedrinhas. Agora, desbravadores, uma última pergunta para vocês. Quantas pedrinhas Davi pegou do rio? Vocês sabem? 5. Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Será que ele pensou assim, se eu errar uma, eu tenho outra? Eu acho que não, porque olha bem, eles eram tão precisos, em Juízes 20 diz que eles conseguiam atirar com a fundo uma pedra e acertar um cabelo e não erravam. Sabe por quê? Davi pegou 5 pedrinhas. É que quando você lê 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20, dá a entender que em Gate havia 5 gigantes. E até o nome dos gigantes aparece. Sabiam disso? Alguns até pensam que os gigantes podem ser filhos ou irmãos de Golias. Aí alguns acham que eram filhos de Golias ou de gigantes. Pessoal, eram 5 gigantes. Não era um só. Então Davi pegou 5 pedrinhas, porque ele queria derrotar os 5 gigantes. Em nome do Senhor. Adultos que estão aqui. Que bonito e que vergonha, não é? Quando as crianças têm coragem de fazer coisas que nós já perdemos o entusiasmo. Eu acho que a gente tem que ter humildade para aprender um pouco com elas. E desbravadores, eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. Eu quero a atenção de todo mundo para mim aqui agora e você que está em casa também. Eu não sei, mas às vezes você também na sua idade tem coisas que chateiam você. Tem coisas que te fazem ficar triste. E tem dia que você tem medo, não tem? Tem dia que você tem medo. Não tenha medo, sabe por quê? Se você ficar fiel com Jesus, aonde quer que você for, Ele vai estar com você. E você e Jesus serão sempre a maioria esmagadora onde quer que você for.